Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu passo nesta tarde para deixar uma palavra que está em Lucas 16, aqui do 19 em diante, onde diz o rico e o mendigo, né? Eu já trouxe essa palavra aqui, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser dita, né? Então, meus irmãos, nesta tarde eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, né? Mas vamos convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar aqui conosco, né? No comando, que tudo que sair da minha boca não seja eu falando, mas sim o Espírito Santo de Deus, que ele possa me esvaziar de tudo aquilo que não agrada a ele. E eu convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar na direção deste trabalho, né? Desta obra. Aqui tá frio, lavei os cabelos, esfriou mais ainda. Eu sou Cida Rodrigues e este é o meu canal, o fruto do Espírito Santo. E eu falo de Telêmaco Borba, Paraná. Então vamos lá, né? Aqui diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagras, que jazia à porta daquele e a desejava alimentar-se das migalhas que caiu da mesa do rico. E todos os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, ser levado pelo anjo para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque que a língua, porque estou tormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queres passar daqui para lá, vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, ele: Tem Moisés e os profetas, ouça nós. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepende-se. Ao Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houver a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois é. Para muitos, a riqueza é ter uma boa roupa, um bom calçado, poder ir aonde querer. Será? Riqueza, para mim, hoje eu penso assim, é ter Jesus. Você vê que aqui, Lázaro, tadinho, ele ficava ali desejando uma migalha que caísse da mesa daquele rico. Vivia feridento, né, cheio de úlcera. Morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico, que tudo tinha, né, não estava nem aí pro coitadinho, foi aonde mesmo, né, que diz aqui a palavra? Pois é, foi lá ser atormentado, né? E
lá ele quis se arrepender. Teve jeito? Não teve. Por quê? Não tem. Nós temos que arrepender enquanto é tempo, enquanto estamos aqui na terra. Quando Deus usar os seus profetas, usar os seus pregadores para levar a palavra, você não faça chacota não, tá? Você aí que gosta de fazer chacota da palavra do Senhor, que gosta de diminuir os pregadores que Deus leva porque é pequeno, às vezes não sabe falar direito. Você sabe muito bem que a glória não é do homem, é do Senhor. Você não quer ouvir agora? E você acha que depois de você morto, você vai poder fazer alguma coisa? Não vai, porque é tarde demais. Aquele que vai para o seio de Abraão vai ficar lá, mas aquele que vai para o inferno vai ficar lá também, viu, gente? A palavra tem que ser dita como ela tem que ser. Aí o povo fala, usa a sabedoria. A sabedoria é falar a verdade. Para não deixar as pessoas enganadas não, tá? Porque tem muitos por aí te enganando que Deus só quer o seu coração. E não é bem assim. Deus não quer só nosso coração, Deus quer a nossa alma. Nós temos que abrir mão de muitas coisas para que nós podemos ir para o seio de Abraão, para que nós podemos ganhar a nossa salvação. Dinheiro não vai levar nós para o céu, não. Não vai mesmo. Porque lá já tem tudo. O nosso Deus, ele é rico. Ele é dono de tudo, da prata, do ouro. Para que nós vamos querer levar riqueza para lá? Não vamos perder nosso tempo só atrás de riqueza, não. A riqueza é boa, dinheiro é bom e todos nós necessitamos do dinheiro aqui na terra. Mas tem um certo limite, né? Você viu que ele pediu para Abraão mandar, né? Alguém lá avisar os irmãos dele. Não pode, gente. Nesta palavra aqui a gente pode tirar muitas coisas aqui, né? Para vocês verem como é que são. Né? Aqui diz também, né? Não pode quem tá lá vir. Nem quem tá no céu, nem quem tá do outro lado. Não pode mais voltar aqui para a terra. Nós temos que conhecer a palavra por isso. A pessoa que é conhecedora da palavra, ela não vive iludida, não. Ela não vive enganada. Tem muitos aí que acreditam quando vê um ente querido que já morreu, aí vem aí o diabo, né, transfigurado neles, acredita que é o ente querido dele. Ora, será mesmo? Leia a Bíblia que você vai saber que não. Os mortos não podem mais voltar. O inimigo já tentou me enganar várias vezes, mesmo antes de eu conhecer a palavra, gente. Eu já imaginava. Meu paizinho faleceu, não sei se eu já falei isso aqui no vídeo. E um certo dia... E quando meu pai faleceu, gente, eu gostava muito do meu pai de mim. Eu fiquei muito abalada, sabe? Eu não queria desfazer das coisas dele, não. Minha mãe queria jogar fora, eu não queria que jogasse. E eu pedi o meu filho para ir buscar a bengala dele. Meu pai andava assim... Ele não teve um problema na coluna, ele já não andava mais como a gente. Ele precisava de uma bengala, né? Por causa de uma das pernas dele, já não aguentava triscar no chão. E então, meu menino levou e eu coloquei essa bengala bem no canto da minha cama, tá? E um certo dia eu acordei na madrugada, aquele que era na madrugada, que tava todo um silêncio, todo mundo dormindo. E eu vi, gente, eu abri o olho, eu vi... Quando o inimigo entrou, assim, ó, eu vi ele já tava aparecendo no canto do guarda-roupa, que o meu quarto era dividido com o guarda-roupa, o meu quarto com um dos meus filhos. E eu vi ele quando ele veio, né, do rumo da porta, assim, que virou no canto do guarda-roupa e passou lá pros pés da minha cama, no canto, onde estava a bengala. Ele num formato de uma pessoa, só que ele era preto, negro, uma sombra negra. E ele ia covardia, assim, igual o meu pai, você acredita? Tentando me enganar. Aquilo me deu medo, gente. Eu tampei minha cabeça e fiquei ali até dormir. E aí eu ficava pensando, gente, mas não é meu pai não ia fazer medo. E não era mesmo, não. Hoje eu sei que não era meu pai. Nem naquele tempo eu não acreditava. Eu ficava assim, meu pai não ia, eu não ia sentir medo do meu pai, né? Ele veio como se fosse meu pai.
E veio outra vez também, depois de uns 2 anos que meu pai tinha falecido, eu estava na casa da minha mãe, eu e mais 2 irmãs minhas, minha mãe conversando na sala, eu de frente com a porta, gente. Quando eu olhei assim, ó, ribei as vistas, eu vi uma sombra preta de novo, formato de uma pessoa, só que ele vinha lá do rumo do portão, que era na casa da minha mãe. E quando eu vi ele já estava virando a esquina, olha pra você ver o tanto que ele é astuto, ele estava virando a esquina, assim, o canto da casa, de uma vez, sabe? Passou lá pro fundo, aonde meu pai morava. Meu pai morava num barraco lá no fundo, e esse barraco já tinha caído, né? Que meu pai faleceu, pois ele passou para me enganar. E eu disse para minhas irmãs, vi uma sombra passando lá pro fundo. E isso tinha acabado de escurecer, viu, gente? Aí minhas irmãs falaram, é o vizinho lá, menina, é a sombra do vizinho andando. Gente, eu fiquei encabulada, eu falei, mas é a sombra do vizinho ou não é? E não era sombra do vizinho coisíssima nenhuma, porque uma casa murada, tu não vai ver uma sombra de uma pessoa passando ali no canto da casa daquele jeito, né? Porque ficava uma distância do muro, assim, acho que uns 3 metros, né? Do canto da casa da minha mãe para o muro. Como é que essa sombra ia passar lá beirando a parede? E hoje eu sei que não era sombra nenhuma, era o inimigo mesmo. Ele, de todo jeito, querendo me pegar, achando que eu ia acreditar, né? Que era meu paizinho, mas não era não. Você não me engana não, Satanás. Devido a eu ser escolhida do Senhor, ele vivia querendo me enganar. Tá repreendido. Você aí que acredita que o inimigo, que o seu antequerido vem, ele não vem. Quem vem é o inimigo. Ele tem o poder para transfigurar em quem ele quiser. E ele engana muitos aí. Sabe, que eu vejo falando, mas apareceu. Não, gente, não se engana. Leia a palavra do Senhor que você vai ver. Que não tem como um morto vir, não. Isso não existe, tá? Tá repreendido. Ele não engana. Nunca enganou e nunca enganará, porque o meu Deus não vai deixar. Entendeu? Então, aqui deixa claro, tá? Quando Abraão disse que não pode, nem lá do inferno passar pro céu, nem do céu passar pro inferno, lá do abismo, né? E não passa mesmo, não. Aí fica aí iludido, não vem que não tem, de jeito nenhum. Por isso que o Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, nós temos que ler a Bíblia. O cristão que não lê a Bíblia, ele vive enganado. Você não pode viver enganado. Você tem que abrir os olhos para as coisas verdadeiras, tá? Você que fica aí iludido aí, acreditando em tudo que te fala, você precisa repensar direito. E você aí também que vive, como que se diz mesmo? Desacreditando os profetas do Senhor. Porque eu vejo muitos aí dizendo que é crente e todo mundo para ele é falso profeta. Ora mesmo, tem gente até que fala que não existe profeta. Se não existisse profeta, Deus não dizia, te escolhi como profeta, te levantei como profeta. Você acha que Deus mente? Deus não mente. Tudo que ele fala é verdade. Porque é ele que decide quem ele escolhe para profeta. Creio que esses que ficam dizendo, falso profeta é porque eles têm muita vontade de ser e não foi escolhido. Porque ser profeta, meu irmão, não é você que escolhe, você não é ungida profeta. É Deus que escolhe, é Deus que te unge desde o ventre da tua mãe. Ele te escolhe. E existe profeta sim, tá? Então você fica atento aí. Aprenda a discernir quem é o falso profeta e qual é o verdadeiro, que assim você não vai estar blasfemando, né? Desfazendo dos profetas do Senhor. Papai não gosta. O nosso Deus não gosta. Você aí que fica desmerecendo a palavra do Senhor, desmerecendo o pregador que Deus levanta para levar a palavra dele. Porque ninguém nasceu sabendo não, tá, meu irmão? É o Senhor que nos capacita. Ele nos escolhe e nos capacita, tá? E a capacitação é assim, a gente vai aos poucos. É Deus que vai nos capacitar. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Escolhe aqueles que não para confundir os que são. Então, presta atenção e abra seus olhos, tá? Para você não ser enganada e nem tá levantando um falso, chamando um profeta verdadeiro de falso profeta, ou querendo levantar o falso profeta como um verdadeiro, né? Tem que estar atento ali, pedindo a sabedoria do Senhor, discernimento, para a gente estar se orientando. Porque Deus
Nós pede, Deus mostra, tá? Quando você pede com sinceridade, o Senhor vai mostrando para nós quem é, quem não é, tá? A gente não pode, claro, acreditando em tudo, porque a gente sabe que tem pessoas que ele tem vontade de entregar uma revelação, uma mensagem do Senhor, mas o Senhor não a usa. Nem todo mundo Deus escolhe para usar da mesma forma. Aí a pessoa quer, sabe, entregar sem ser Deus que falou. Isso é ruim, sabe por quê? Porque fica prejudicando aqueles que são verdadeiros, que levam a palavra do Senhor, e a pessoa fica desconfiada. Fica complicado, meu irmão. É só você ler na Bíblia e pedindo ao Senhor para te instruir, te dar sabedoria, né? Para te dar discernimento, para estar discernindo, né? Assim nós não vamos pegar o que não é nosso e nem vamos desfazer daquilo que o Senhor levantou. Daqueles, né? Não é aquele, é aqueles. Amém? Esse é meu vídeo de hoje. Fica na santa paz de Deus e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que passar por aqui e a cada inscrito deste canal. Não esquece de dar o like, porque nos ajuda, não nós, assim o Senhor. Quando você dá um like, né, mais pessoas podem estar vendo a palavra do Senhor. Porque quando Deus coloca uma palavra para a gente trazer, meu irmão, é porque tem alguém precisando ouvir daquela palavra. Muitos olham e pensam assim, ai, mas ali não está com nada ali, aquela pregadora. Gente, Deus sabe com quem ele fala. Né? Quando Deus traz, ele pode não falar com todos, mas ali vai ter alguém que está precisando ouvir aquilo, aquela palavra, entendeu? Fica na santa paz de Deus, até o próximo vídeo.